E me fala uma coisa, vocês, presbiterianos. Eu não sou muito presbiteriano. Vamos lá, vamos lembrar a minha história. Mas hoje você é pastor presbiteriano. Sim. E quando você fazia o Rock no Vale, as coisas, você estava mais como Jovens da Verdade ou Jovens já da era Verdade, presbiteriano? tudo Jovens da Verdade. O local tá. Não, porque a minha pergunta é a segunda questão assim. Muita gente que não convive, a gente não é de igreja presbiteriana, Sim. nessa linha. E a visão que todo mundo tem é que por ser uma igreja histórica, é mais tradicional em vários aspectos, mas os trabalhos que eu sempre na minha vida vi mais disruptivos também eram da galera da presbiteriana. E aí, tipo assim, de repente, falou, cara, e como é que era? Era apoiado, era perseguido, era tipo, não sei, como é que era essa outra Porque qualquer coisa, vertente? por exemplo, numa igreja pentecostal, qualquer coisa que fugia do Também, acontece a perfil mesma do coisa. culto, acabou. Era visto como com maus olhos. Né? Entendi. Eu cresci num acampamento, numa missão, Sim. e eu tive muitos privilégios na vida. E um dos privilégios é que eu cresci em acampamento. Então, toda essa zoeira que eu vejo de vocês aqui, tinha muito assim, era muito descontração, muito legal. Aí eu também tive uma carga missionária de pessoas que abandonaram tudo para viver missão de Deus. Meu pai e minha mãe, quando foram morar no acampamento, não tinha energia elétrica. Eles já tinham filho. Então, assim, o meu irmão mais velho. Então, assim, são pessoas que não têm dúvida que a fé, que a missão é essa para a gente fazer. Então, tudo que era lá era para falar de Jesus. Então, olha só, eu aprendi numa liberdade absurda, que às vezes até abusava, do bullying. Eu falo que eu fui forjado no bullying. Né? Era isso, meu pai fazendo comigo, a gente zoava muito. Aí eu também tive uma paixão missionária muito grande, com todo mundo que eu conhecia, e um centro teológico. Então, lá passava vários doutores de teologia, e eu, desde criança, era igual Jesus lá no templo, discutindo. Aos 12 anos. Era porque eram os amigos que eu tinha, eram os professores, seminaristas, todo mundo lá. Então, ambiente, assim, né? eu nunca... eu sou presbiteriano de família, só que a minha missão foi forjada numa missão interdenominacional. Sim. Então, eu sempre tive amigos assembleianos, pentecostais, luteranos. Eu tive amigos, batista tem muitos. Então, assim, eu nunca pedi ajuda para a denominação. Não é, às vezes, várias coisas não eram concordadas. O movimento Terra dos Palhaços, que foi um movimento... eu ia te perguntar sobre isso. Foi um movimento que a gente viu alguns palhaços... na década de 90, teve os palhaços que iam em lugares de crise, né, na guerra ou em hospital, e começou a explodir. A gente falou, cara, precisa ter isso para missões. E a gente começou a fazer, em 2003, esse movimento, 2002, 2003. Quando deu 2005, 2006, a gente tinha... nossos congressos tinham 500 palhaços. E eles estavam fazendo de tudo, entrando em tudo quanto é lugar. E por muito tempo, a minha denominação proibiu o palhaço no culto. Então, eu estou vivendo missões. Porque assim, vocês vão... quem está nos ouvindo vão ver. A denominação ela tem a sua importância. Ela está lá para preservar a tradição, preservar a doutrina. Mas a vida de missões passa pela denominação, mas transborda. Esse é o reino de Deus. Jesus falou assim, tem muitos que não são do aprisco, mas eles também vão ouvir minha voz e vão vir. Que ele está... Opa! Ei. Ô, Jesus, tinha um cara lá usando o seu nome, a gente mandou ele calar a boca. Não. Quem não está contra mim, está por mim. Deixa ele falar. De onde veio esse cara? Aí Paulo vai escrever, você fala que você é de Apolo, Cara, uns vão plantar, outros vão colher. A gente está apenas no trabalho. Boa. Então, assim, eu não dou esse foco em denominação. Não, eu respeito, sempre tento saber o que lugar eu estou. Como que era a Terra dos Palhaços? Cara, era uma alegria. Porque a gente sempre usava, primeiro, era muito baseado nas parábolas, porque parábola é histórias engraçadas. Quer ouvir uma legal aí? Sim. Não sei se vai chocar, mas toda a parábola, eu vou dar uma aqui e aí eu quero que vocês me contestem, tá? A parábola é uma piada de Jesus. A parábola é o primeiro stand-up de alguém. É uma história montada, igual a história de stand-up. Você vê que os caras estão contando uma história. Os caras estão contando a história da vida dele, mas eles fazem direitinho o encaixe do humor. Você fala, cara, é engraçado. Eu vivi isso, é engraçado. Jesus já fazia stand-up
com parábola. E você, lógico que ele, por ser Jesus, improvisava histórias ele do usava o cotidiano. humor como gancho, e aí ele trazia a mensagem do reino. E onde está o humor em alguma parábola de Esse Jesus? corte vai ficar bom. Então vamos lá. Qualquer uma que você pode trazer, é quase assim, tem umas que é um pouco mais difícil, mas assim, a parábola do semeador. Nossa, eu estava com ela na Saiu cabeça. um homem a semear, ok? Saiu um homem a semear. Olha só que coisa. Ele está numa sociedade agrícola, todo mundo sabe que. A gente já sabe um pouco, mas quem era lá sabia muito sobre semear. O que é mais caro no semear é a semente. Uma semente boa é difícil você ter, então você tem que fazer a coisa, você ara, você coloca, você tudo. Aí ele conta assim, que um homem saiu a semear. E aí, quando ele estava na porta da casa dele, ele saiu jogando assim, ó, It's raining, man! E começou a jogar semente de tudo quanto é lugar. Esse cara não tem juízo, ele começa a jogar na rua, no espinho, nas pedras. Ele nem chegou no local que ele ia plantar. Quando ele chega, ele joga mais um pouco, que é a terra boa, porque ele fala, então, ele foi jogando a semente no caminho. Ele não foi até um lugar semear. E aí, Jesus vai trazer o que acontece com as sementes que caem no caminho, o passarinho come, a outra, o sol vai matar, a pedra sufoca, tudo. E a grande questão é que você chega e fala assim, cara, esse cara é um doido. Só que Jesus não fala nada do semeador, ele fala, façam isso, porque não cabe a você aonde jogar a semente. Olha, então, os caras estão rindo, falando, cara, que cara doido. Jesus vai contar, não seja um idiota para jogar a semente onde está. Não, ele vai falar, não sejam esse cara, vocês têm que ser esses caras. Vocês estão tentando só jogar em lugar bom, e por isso vocês julgam. Por isso vocês ficam olhando, esse cara pode ser crente, eu acho que esse eu vou falar a mensagem. E esse aí nunca vai ser. Estou tentando trazer aqui para cá. Boa. Tinha 100 ovelhas no deserto e o pastor estava cuidando, uma sai. O que você acha que o cara fala? Dane-se, é uma, dançou, o lobo pegou. Eu tenho 99 e eu tenho que cuidar, porque senão eu vou tomar um prejuízo. Ele larga as 99 e vai atrás dessa uma ovelha. Uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas. É uma moeda, uma dracma ali, custava cerca de 10 reais. Ela perdeu uma dracma e ela foi procurar, ela não parou, fez a faxina na casa, parou. Quando ela achou essa moeda de 10 reais, o que ela fez? Deu uma festa. A festa custou mais caro que a moeda. É que a gente não percebe, porque a história está tão longe. E humor tem a ver com cultura. Então, às vezes, a gente vai ver um humor britânico e assim, ei, John, derramei café no seu sapato. Você fica assim. Exato. Caramba. Exato. Sim, mas o britânico está lá se divertindo, porque humor é cultura. Então, na cultura de Jesus, estava todo mundo assim, rindo, e daqui a pouco eles ficam assim, o que aconteceu? Essa mulher deu uma festa, e aí ele fala, mais vale um perdido do que quem não tem o que se arrepender. Um pai tinha 2 filhos. Um dos filhos, o filho mais novo, que nem deveria ter direito à herança, entendeu? Geralmente a herança fica com o mais velho. Uhum. O mais novo fala, me dá metade da sua herança. Cara, é para dar risada, porque esse moleque quer tomar um pau do pai, porque você está praticamente pedindo uma herança, o pai nem morreu, e você está pedindo uma parte que nem deveria ser sua. Então, assim, posso continuar. As parábolas, elas têm absurdos. E o absurdo é a porta de entrada da interpretação. Se você tenta... E eu vejo uns livros de comentários bíblicos, e nos últimos anos, Bruno, eu tenho me dedicado muito à interpretação bíblica. Quando começou a pandemia, que eu vi que as pessoas estavam presas nas suas casas... Fez um curso, né? Eu vi que eles não sabiam explicar para os filhos. E como eu dou aula de interpretação bíblica, chama hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia para os dias de hoje. Eu dou desde 2005 para seminaristas que viram pastores ou missionários. Então, faz mais de uma década aí que eu ensino interpretação bíblica. Eu falei, vou trazer o curso para online e vou abrir para pessoas que não têm teologia. Então, esse mês chegamos a 22 mil alunos inscritos. Nossa! É muito legal. Eu quero até pedir para vocês colocarem o link para qualquer um que quiser se inscrever, é de graça. Tem cursos pagos, que é o que sustenta o negócio, mas tem muito curso de graça, e a pessoa pode fazer esses cursos de graça, estudando com a gente. Vou jogar na descrição aqui, então. Voltando, o que acontece? Eu vejo alguns livros de comentários bíblicos, que eles querem tirar o absurdo da parábola, entendeu?
Então, assim, se você quiser tirar Querem meio que espiritualizar tudo? Assim. Eles, quando você quer... Por exemplo, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. Aí já está humor, viu, gente? Do que um rico entrar no reino do céu. Aí o cara vai lá, olha, camelo é uma palavra muito parecida para corda. E agulha é uma portinha pequena, portinha, não tem nada disso. Já tem ditados antes da época de Cristo falando sobre é mais fácil um cavalo passar por um buraco de uma agulha. Então era um ditado já da época que era engraçado. Para trazer um absurdo. Para fazer um absurdo. Eu já vi várias, já. A agulha era um lugar que tinha não sei o que lá. Isso geralmente são os ricos querendo entrar no reino do céu, forçando a interpretação. Porque o que tal é lógico, a igreja nunca deixou isso. Alguém muda isso do que... Mas esse lance do humor com a palhaçaria, com a terra de palhaço, em cima das parábolas, entra muito na questão da exegese, né? De para quem estava sendo... para quem estava sendo escrito, e mediante a isso consegue fazer a hermenêutica de entender o texto. Ou não? Não, é isso. Só que assim, é que você dividiu exegese e hermenêutica. Sim. Existem duas linhas. Uma é que o ir até o texto e cavucar, entender lá, é exegese, e a volta é hermenêutica. Tá. Só que o mais aceito hoje é que hermenêutica é tudo, e uma das partes da hermenêutica é a exegese. Então, assim, você está certo, mas eu prefiro ver que, assim, hermenêutica é toda a regra de interpretação, desde ir e de voltar, e é o que pauta a exegese. E é exatamente isso. As pessoas, porque é um texto sagrado, é mais difícil. Então, as pessoas eles ficam meio que com o pé atrás na interpretação, mas ali é muito claro como tem esses absurdos. É lógico que eu estou falando que é humor, porque eu gosto daquela também chocadinha ali, para você abre. Mas eu não tenho dúvida que muitas... Ou é humor, ou Jesus assim, não conhecia o assunto. A segunda opção não é uma opção. Não, né? então, como assim? Jesus não tem Jesus tem que conhecer do céu, né? Para que ele vai saber sobre agricultura? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, é lógico que é humor. Jesus é tão absurdo as coisas que ele está falando, que ele está tentando trazer, olha só como é estranho. Então, ele vai... É lógico, tem uns humor mais áspidos, ríspidos, no sentido de, o Senhor foi lá, mandou os seus servos cobrarem os caras da vinha, os caras não pagaram a parte dele. Aí ele mandou o filho dele, falando, eles vão respeitar. E eles mataram o filho dele. É um humor meio macabro, mas é interessante. Negro, né? Porque olha só que absurdo. Os caras mataram o filho dele. O que vai acontecer? O Senhor vai voltar e vai destruir todo mundo. É assim, você não faz isso, cara. Você pode até bular algumas coisas. Então, todas as parábolas, assim, não diria todas 100%, mas todas as parábolas têm um absurdo. E isso é para a gente olhar para na hora de interpretar. Cara, eu achei muito bom. Não, achei muito legal esse Muito assunto bom. que eu tô... E assim... Eu tô pensando nas parábolas agora. Pode vir, isso é muito legal. E assim, o Terra dos Palhaços teve começo, meio e fim. Os ministérios têm que ter isso. Com uma palavra aqui. A gente quer sempre ser eterno. O eterno é só Deus. E Ele vai usar a gente no momento. E eu sei que tem muita gente nos ouvindo que a pandemia virou uma página. As pessoas têm que entender o novo momento. Então, eu aprendi isso na minha vida. O Terra dos Palhaços teve o começo, o meio, que geralmente Cara, tinha... O auge, quando eu né? fui lá para o Rio de Janeiro, que o congresso tinha 600 pessoas vestidas de palhaço, a gente fazia uma ceia no final, onde os palhaços serviam, todo mundo. E a gente maquiava, ensinava maquiagem, fazia tudo. E aí, no final, foi maravilhoso. E depois, lá para 2010, 2011, eu já cumpria minha... Eu falo que, assim, Deus dá um sinal que eu cumpri o meu chamado, que quando eu conheci um cara do Doutores da Alegria, sempre foi minha referência, e ele era um dos contratados, ele falou, Marcos, eu comecei assistindo vocês, e agora eu estou nos Doutores da Alegria, fui contratado pelos Doutores da Alegria, eu falei, cumpri. Chegou muita gente hoje que trabalha em hospital, que tem criança com câncer, tendo uma alegria, ouvindo a palavra de Jesus, em acampamento, então eu cumpri. E não precisa, às vezes as pessoas falam, faz de novo um congresso. Ninguém assumiu. Assumiram, já foi passando, mas eu sinto que é um movimento, se a gente forçar, fica forçando. Eu acho que... Tinha que ser passageiro, certo? Como que era na prática isso? Aonde atuava? De que forma? Como que era isso? Dos palhaços? Cara, eu tinha um ministério que eu aceitava convite. De 2002 até 2010,
eu viajava todo fim de semana. Viajei para o Brasil, fora do Brasil. Eu viajava, as pessoas convidavam. E aí eu sempre pregava, eu sempre fazia uma peça, a gente viajava 3, 4. E a gente fazia recreação. Porque a gente ia muito para acampamento, ou congresso, fazia a parte, sabe, depois do culto, o que a gente faz? Faz nada, fica lá parado. Não, vamos fazer, a gente vai pôr música, e a gente fazia as ginastiquinhas, e fazia uns negócios muito movimentados. Era muito legal. Então, o pessoal, meio que, era uma vibe muito legal de recreação. A gente não tem esse costume de recrear. E aí, aliás, isso aí é uma coisa que eu vou falar aqui também interessante, porque a gente tem a recreação, mas a gente joga muito no culto. Uhum. E isso é uma inversão da queda de Gênesis. Olha só que interessante aqui. Lá em Gênesis 1 e 2, a gente vai ver Deus criando 3 princípios ali. Tem mais, mas eu quero falar para vocês 3 princípios. O trabalho. Então, trabalho vem antes da queda. Então, para quem quer ir para o céu para só descansar, vai trabalhar, tá, vai gente? ficar tocando harpa, vai trabalhar. não, né? Vai trabalhar. Trabalho vem antes da queda. Tem que dar nome aos animais, tem que cultivar o jardim, tem muitas coisas para fazer. O trabalho está lá. A adoração, que é o relacionamento com Deus, ali está claro. Deus, todo fim de tarde, vinha como o vento no Éden, e ele se relacionava com Adão e Eva. E lembra que lá em Gênesis 1, no primeiro relato, tem 2 relatos ali que são complementares. No primeiro relato, ele já cria homem e mulher à imagem e semelhança. Então, os 2 são a imagem e semelhança de Deus, os 2 são líderes ali, e aí dá para vocês me chamarem, porque tem muita gente falando besteira nesse texto. Por quê? Porque tem muito. Já quer falar aqui já? Deixa eu só acabar essa tese, eu vou falar. Eu sei que eu estou jogando. Eu estou no segundo assunto, não esqueci, não. Tem um arrebatamento. E a gente, assim, adoração, o trabalho e a recreação. O que é a recreação? Marcos, onde está a recreação em Gênesis 1 e 2? Para lá desce. A recreação é o 7º dia, é o descanso. Então, mas descansar, a gente pensa que descansar é ociosidade. Como se Deus precisasse. Ufa, cansei. São 6 dias trabalhando, eu também sou filho de Deus. Não, eu também sou Deus. Eu também sou filho de Aí mim. A gente pensa que no 7º dia ele está numa rede. Nem faz sentido isso na nossa teologia. Deus não cansa para ter que descansar. Então, o que é o descanso de Deus? É desfrutar do que produziu. Então, o que é um descanso para um cristão no sábado e no domingo, seja lá quando é? É que onde você vai desfrutar da sua família, do seu Deus, no sentido de adorar, e você vai desfrutar e não trabalhar. Senão, é uma lógica invertida. Agora eu vou colher e vou comer o que eu estou plantando aqui. Então, o desfrutar, o 7º dia é quando Deus vai desfrutar e vai viver com os homens, com o ser humano, vai ter relacionamento. O que o diabo fez? Ele pega esses 3 pontos aqui, pensa num triângulo, e roda esse ponto. Porque o diabo não pode criar, ele pode deturpar. O diabo não é criador. Então, o que ele fez? Agora presta atenção que vai dar o boom. Tá? Eu senti que você está comigo. O Bruno já foi. O Bruno está cansado. É o 4º podcast. O Bruno Jamais, eu estou focadaço aqui. O cansado é ele. Olha só, o diabo faz isso aqui. Então, a gente começou a adorar o trabalho, trabalhar na recreação e se recrear no culto. É verdade. Olha isso aqui. Então a gente adora o trabalho, trabalhar a nossa vida. Eu quero ganhar mais, eu vou fazer de qualquer coisa para entrar e conquistar. Eu quero esse carro, eu quero sei o quê. A gente começa a fazer assim e a gente adora o trabalho na nossa sociedade. E aí a gente começa, ao invés de desfrutar, começa a trabalhar na recreação. Não, eu não vou simplesmente jogar uma bolinha. Eu tenho que ter desempenho. Eu vou correr não sei o quê. Começa a virar. A academia virou, eu tenho que alcançar esse peso. Eu tenho que fazer. E aí você vai virando o que deveria ser lazer, virou um negócio para você acordar 5 horas da manhã antes do Medir seu... nesse cara. É esse cara. E aí você vai trabalhando, em vez de você ter aquele prazer, no sentido de, estou com a família, a recreação virou um trabalho. E aí o que é pior é que o que você não supre na recreação, porque você está trabalhando, você começa a querer um culto gostoso, um culto divertido, um culto que... E eu não sou contra dançar, não sou contra nada no culto, mas o problema é se o culto está para te agradar. Se o foco do culto está tudo se para você isso. assim, eu quero... Nossa, a palavra não foi tão boa, porque o cara... Por que não foi tão boa? Porque não foi bíblica ou não foi boa porque não te agradou? Então, é assim, a pessoa quer ser recreada. Então, assim, ela senta e fala, me sirva. Não, você vai ser servido na sua recreação. É ali onde você senta, você come, você desfruta, você não vai... Ali não precisa ter, não é para ter estresse.
Ali é para ter paz. Mas aqui no culto é para adorar a Deus. E no trabalho é para trabalhar, para dar nome, para cultivar. Não é para adorar. Então, presta atenção como a parada foi mudando. E eu entendo isso, quando essa inversão, muitas vezes eu me pegava. Então, eu fiz os palhaços, voltando aqui àquele ponto, para evangelizar. Não é para recreação e nada. E aí a gente viajava, porque você estava, como é que é isso? A gente ia mostrando as coisas, ó, na recreação é para recrear, na pregação é sério, a gente vai expor a palavra. E aqui a gente está mostrando as peças. E aí as pessoas falavam, como é que eu tenho mais disso? E a gente fala, a gente vai fazer um evento daqui a um ano, se inscreva aí. E nem tinha internet direito, a internet tinha, mas não tinha redes sociais. Lembra que era tudo mato, 2006, 2007. O meu canal do YouTube é de 2006. Eu falo que a gente já tinha uma ideia de fazer coisas na internet e era tudo mato lá, né? E era mesmo. Então, as podcast coisas... também já tinha desde essa época aí, né? 2007 a gente começou o podcast. Antes de virar moda, a gente tinha um programa de rádio na Transmundial, que é Ondas Curtas. Vocês sabem o que é a Transmundial ou não? A Transmundial é uma missão americana que veio para o Brasil, que eles usam ondas curtas. Você sabe, Medina, o que é ondas curtas? Não é da minha Caramba, época. cara, você não foi para a escola, mano. Rádio AM. Não é rádio AM. Não é, vamos lá. Ondas curtas é uma onda curta, sei lá. É uma onda que ela raio... não pega num rádio normal do seu carro. É aqueles rádios mais... Eu não sei como é uma espécie de rádio que só pega assim. Só que eu transmito aqui, ele roda o mundo, não para a onda curta. Ela é uma onda que ela é mais baluada. Então, assim, a gente foi para essa rádio, a gente fazia um programa e só recebia carta de tribos indígenas. Porque essa missão era para alcançar povos não alcançados com essas rádios. Então, essa missão ela mandava rádios no meio da Amazônia, esse rádio especial, e fazia esse programa com mensagem de Jesus. Evangelizou muita gente. Maravilhoso. Uma onda curta que tem uma onda mais longa. Vai fazer sentido. Que chegava não, mas lugar que mais longe. ele é curto assim, sei, entendeu? Ligado? Ele por causa do nome. E aí a gente começou um programa, achou super legal, exatamente isso, botava fone, fazia isso aqui em 2006. E a gente fazendo não sei o quê, só que os caras falavam, Marcos, vocês são muito moderninhos para os índios, muito moderninho para o pessoal do interior, que não tem nem luz elétrica, porque era muitas vezes a pilha, eles mandavam as pilhas. Caramba. E aí a gente recebia as cartas, era legal, mas aí alguém chegou para nós e falou, faz na internet. Como é que faz na internet? Aí era começando o podcast, a gente fez. Da Apple ali, e depois no site de vocês. A gente fez. Então a gente faz o do JV na Estrada. E sabe qual que era o slogan? Agora vai chocar um pouquinho os irmãos, mas é porque a gente sempre foi muito... disruptivo. Era assim, era podcast JV na Estrada, porque seu ouvido virou pinico. Era isso. Então, no slogan, a gente já falava, não espera muito crentez, a gente está aqui só se divertir. E era muito bacana, a gente lembra quando chegou, um programa que a gente tem chegou o Twitter, será que vai dar certo? E foi quando o Twitter abriu, a gente falou, vamos lá, eu fiz uma conta fake, tinha lá tudo. Quando você